A paz do Senhor, irmãos, né? Mais uma vez aqui para estar passando sobre a palavra do Senhor, né? Nessa tarde de sabadão, hoje a gente vai estudar um pouco sobre um livrinho que a gente usa na escola bíblica dominical, né? Pegativo desse aqui. Aqui fala lições bíblicas, né? Esse livro é do aluno. Tem o livro do professor e tem o do aluno, né? E normalmente quando a gente está na escola bíblica dominical, quando a gente vai dar estudo, a gente usa do professor. Agora quando a gente vai para aprender, a gente usa esse aqui, do aluno, né? Aqui é um estudo bíblico no quarto trimestre, né? Esse livro aqui ele foi lançado em 2022, ou seja, hoje é 2026. Quanto mais tempo vai passando e a gente vai guardando, mas a gente vai tirando nossas dúvidas. Por quê? Porque todo ano é lançado desses livros aqui, lançado livros novos. E nem sempre nós conseguimos ir todos os domingos de manhã, né, na escola bíblica dominical, ou nem todos os ministérios têm, né, estudo bíblico. Alguns optam por dar o estudo durante a semana, outros optam por dar o estudo no domingo. Então assim, é bom a gente sempre ter um livrinho desse aqui. Por quê? Porque se você congrega num lugar onde não dá estudo dominical e você tem dúvida do que está escrito na Bíblia aqui, tem dúvida do que você vai ler, você vem aqui, pega esse livro, né, nas páginas, veja bem, cada página, no inicial, lição 1, lição 2, 3, 4, até o final, vai ter os dias da semana, né? Aqui tem segunda-feira, né, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? E aí você vai vendo, cada dia da semana tem um versículo para você ler, né? Ler esse versículo, estudar um pouquinho sobre ele, tentar entender o que Deus quer falar com você, né? Que nem aqui, hoje no dia de sábado, aqui está falando no 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 24, né? O termo atalaia se refere à própria torre de observação. Aí aqui, se você tiver dúvida no que você acabou de ler, você vai na Bíblia, pega lá o versículo e dá continuidade na leitura. Mas aqui atrás do livro, né, tem a sequência do estudo, né, e que fala assim, leitura bíblica em classe, ou seja, aquilo que o professor vai passar para a gente discutir lá no dia, a gente vai estudando, né? Que nem aqui o versículo já se refere a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 3, versículo 16, 21 e 27. Aí ele fez um resumo aqui tem um resumo dos 3 versículos, né, que fala da Bíblia, que é assim, a palavra do Ezequiel 3,16, ele fala assim: e sucedeu que, o fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisará da minha parte. Quando eu disser no ímpio, certamente morrerá, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho, o ímpio, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Aqui no versículo 18 ele vai falar assim, né? A gente que tem conhecimento da palavra, né, a gente vai pregar o evangelho. A gente tem que pregar o evangelho para pessoas que ainda não têm conhecimento da palavra. Porque a gente vê muitas pessoas aí que saem da presença de Deus, vai fazer o que quer na rua, fazer o que quer no mundo, e as igrejas fazem ao contrário. As igrejas estão indo atrás dessas pessoas. Ou seja, a gente tem que ir atrás de quem não tem conhecimento da palavra. Quem não tem conhecimento da palavra. Não adianta a gente correr atrás de quem já foi da igreja, quem já foi buscar a presença de Deus. Por quê? Porque ela sabe o caminho.
É igual a palavra do filho pródigo, né? O filho pródigo sai de casa, tentar sua vida lá fora, não soube lidar com a vida lá fora, voltou para casa. E aqui assim, a gente tem que falar o ímpio, incentivar o ímpio a buscar a presença de Deus, fazer o que é certo a presença de Deus, aceitar Jesus como Salvador. Ele ouvindo essas palavras, cabe a ele, tendo um livre-arbítrio, decidir se aceita Jesus ou não. Aí sim, se ele não aceitar Jesus, sabendo dessas coisas, ele morrer, o sangue dele não corre sobre suas mãos, né? E isso é um jugo que Deus determinou para nós cristãos, aprender a divulgar o Evangelho. Não é ficar indo atrás de pessoas que já foram da igreja, que já tá no mundo buscando outras coisas. Essas pessoas, vai chegar uma hora que elas vão, né, decidir realmente se é isso que elas querem. Se elas acabar morrendo sem se arrepender verdadeiramente, aí a consciência é delas, né? Ah, mas não foi ninguém fazer visita na minha casa, ah, mas não foi ninguém me dar um apoio quando eu precisava. É nessas horas que eles falam isso. Mas será se quando precisava, quando passava a luta, quando passava por isso, ele aceitava a visita, aceitava os convites? As pessoas da igreja, as pessoas dos ministérios, elas têm os costumes de, quando sair da presença de Deus, fazer isso, né? Julgar o ministério, dizendo que ninguém do ministério foi fazer visita na minha casa, mas é ao contrário. É ao contrário. O que nós vemos aí nós oferecemos ajuda a essas pessoas e elas se recusando. Inventa que não está em casa, inventa que vai sair, inventa que está no hospital, inventa que está trabalhando, tudo para não ter visita. Aí acaba que Deus o livre aí, acaba morrendo, aí os familiares vão aonde? Julgar o pastor daquele ministério. Então, essa fica uma dica, né? E aqui vamos dar continuidade aqui, ó. No versículo 19. Mas se avisarem ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho, o ímpio, ele morrerá na sua maldade, referente ao que eu acabei de falar, né? Na sua maldade. Mas se tu livraste a tua alma, semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço e ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e a sua justiça que praticará não virão em memória, mas o sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirá: assim diz o Senhor. Quem ouviu, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Eu acabei de falar sobre isso, entendeu? Então, quando a gente vai falar da palavra de Deus, a gente tem que procurar ter o entendimento das coisas de Deus, para que nós não perecemos junto com aquelas pessoas que estão ouvindo. E referente às pessoas que são evangélicas, que acabam se afastando de Deus e não aceita os convites, é isso que a palavra vem aqui nos referir no estudo bíblico, nos ensinar. Por quê? Porque a gente oferece apoio, a gente oferece ajuda. A gente não pode obrigar aquela pessoa a voltar para a presença de Deus, porque é o livre-arbítrio que Deus deu para a gente. A gente decide se a gente crê em Deus ou faz a vontade do mundo, porque o mundo já faz a vontade de Satanás. A luta do evangélico não é com as pessoas, a luta do evangélico é espiritualmente, é o espiritual. Então, assim, a gente vai oferecendo ajuda, vai oferecendo apoio, mas as pessoas não aceitam. É isso que a gente quer colocar na mente de vocês. Se alguém ou alguma coisa aconteceu no ministério, te chateou, você saiu, não culpe todas as pessoas daquele ministério, porque ali dentro tem pessoas que querem o seu bem, ali dentro tem pessoas que querem te ajudar. Agora, a partir do momento que você fecha as portas, aí é entre você e Deus, né? Quero passar essa mensagem para vocês, porque
Porque a gente passa por isso no nosso dia a dia, não só na nossa família, só na nossa casa, mas no convívio.